Pessoas que foram demitidas pelo motivo mais estúpido. O que aconteceu? Trabalhei na Best Buy em meados dos anos 90 quando eu tinha 16 anos. Trabalhei vendendo computadores e era muito bom nisso. Também vendíamos coisas como memória e discos rígidos que estavam atrás de cadeado e chave. Parte do nosso trabalho era pegar o estoque etiquetado dos caminhões e colocá-lo nas prateleiras. Isso incluiu a referida memória. Então eu fecho uma noite, guardo todo o novo estoque, tranco e entrego as chaves ao gerente. Eles fazem suas verificações do nosso departamento e nós saímos para a noite. No dia seguinte estou agendado. Entro e o gerente de prevenção de perdas disse que me tem em vídeo roubando memória. Eu ri e disse, me mostra o vídeo. Bem, eu sou um pouco alto, cabelo ruivo e branco. O vídeo que ele me mostra um cara branco mais velho, muito baixo e com a cabeça raspada. Ele me disse que era eu e que fui demitido. Ele só me mostrou o vídeo uma vez e imediatamente desligou o monitor. Com 16 anos eu não sabia de nada. Disse algumas coisas ao sair e fui embora. Acontece que o cara da prevenção de perdas e seu filho estavam roubando há anos mais de $250 mil e o cara no vídeo que ele me mostrou era seu filho. Sempre que surgiam problemas de falta de inventário eles simplesmente demitiam uma pessoa aleatória para manter a atenção longe de si mesmos. Quando a polícia os prendeu, a casa deles estava cheia de televisores e computadores. Tudo da loja. Fui demitido por aparecer acidentalmente em um turno para o qual não estava programado e depois sair quando descobri que não estava programado para o referido turno. Recebi uma ligação dizendo que meu tio havia tentado SUI e estava em uma ala psiquiátrica em um hospital local. Ele não queria falar com mais ninguém além de mim. Disse ao chefe que eu tinha que sair e ele disse algo como, seu trabalho vem antes da família. Se você sair não volte. Eu saí na manhã seguinte ele me ligou e perguntou por que eu não estava no trabalho. Eu desliguei na cara dele. Alguém estava roubando do registro e fui culpado. Acabou por ser o irmão do proprietário que me culpou. Fui dispensado pouco antes do dia de ação de graças. Eu nunca consegui meu emprego de volta, mas o proprietário se desculpou meses depois. Certa vez trabalhei para uma pequena escola particular. Um novo supervisor foi contratado e ela convocou uma reunião fora do horário de expediente na quarta-feira à noite pouco antes do dia de ação de graças. Uma professora não compareceu e ela foi demitida. Quando o novo supervisor foi finalmente demitido, ouvi do proprietário que eles tinham 4 processos de funcionários sendo demitidos injustamente. Arrumei um emprego em uma sala de cinema no ensino médio. Só aceitei porque me prometeram um horário definido. Eu e outro colega de trabalho resolvemos onde um de nós estava sempre no turno. Cerca de um mês depois que eu comecei eles me entregaram um novo horário a partir das 2 horas. Eu ficava na aula até as 3 e disse a eles que não podia. Fui demitido por minha falta de compromisso com o cinema. Quebrei a mão e fui demitido por pedir um dia de folga para ir ao médico. Nunca pedi dia de folga nos 5 anos que trabalhei lá. Fui demitido por jogar paciência no meu intervalo de 15 minutos quando trabalhava como recepcionista. O médico dono da clínica foi burro o suficiente para colocar isso como motivo na minha carta de rescisão. Recolhi o seguro-desemprego depois que ele tentou apelar. Eles explicaram em detalhes o quão estúpido era o motivo para a rescisão. Fui demitido de uma biblioteca pública por pegar 2 carrinhos para coletar livros do Dropbox externo em vez de um. Nas últimas vezes em que esvaziei a caixa de depósito em uma segunda-feira foram necessárias 2 viagens. Então trouxe 2 carrinhos. Acontece que a questão de quantos carrinhos foram usados para esvaziar a caixa de depósito foi uma questão de votação do conselho da biblioteca e eu estava violando uma lei municipal. Lembre-se, eu não fui demitido. Fui colocado em licença administrativa remunerada aguardando uma investigação do conselho da biblioteca na qual fui convidado a convocar testemunhas. Eu não conseguia manter uma cara séria, então me demiti. Durante meu último ano no ensino médio eu estava trabalhando no McDonald's. Era logo depois do Natal e estávamos muito ocupados. Eu estava lá há 4 horas e tinha 2 para ir embora. Era para ter uma pausa de 30 minutos já que diminuímos a velocidade. Perguntei se poderia fazer uma pausa. O gerente de turno disse que ninguém estava tendo intervalos. Eu disse muito obrigado. Ela disse ao gerente assistente que eu mandei ela CFO. Ele me demitiu na hora. Nem me deixou dar o meu lado da história. Meu pai estava em cuidados paliativos e sua morte era iminente. Perguntei ao meu supervisor se eu poderia teletrabalhar por alguns dias para poder estar com ele quando ele passasse. Isso foi em 2019 antes que o teletrabalho se tornasse a norma. Foi aprovado pela TW, mas tive que documentar no que eu estava trabalhando hora a hora. Não é um problema já que meu pai praticamente dormiu devido à medicação até ele falecer. Meu chefe e eu fomos demitidos por não esclarecer isso com o RH antes de prosseguir. Mesmo que eu tivesse prova documentada de que estava fazendo negócios com a empresa por 8 horas por dia enquanto estava fora. A agenda estava pendurada na parede e estava magnetizada. Os nomes de todos eram pequenos ímãs. Alguém o derrubou da parede e pensou que eles iam colocar os ímãs de volta nos lugares certos. Naturalmente eu não apareci para o meu turno. Fui demitido no dia seguinte mesmo depois que veio à tona o que aconteceu porque eu deveria saber quais eram meus turnos. Minha esposa foi demitida uma vez por dar a um doador de alto nível uma garrafa de água em um grande jantar e leilão de arte. O chefe dela havia insistido para que não houvesse água no evento, mas quando o doador pediu água, minha esposa foi e encontrou um pouco de água. O chefe descobriu e a demitiu no dia seguinte por insubordinação.
Meu primeiro emprego foi como lavador de pratos. Eu estava tão orgulhoso. Eu tinha 18 anos e claro, meus pais não acreditaram em mim, então minha mãe ligou para eles e perguntou se era verdade. Eles me demitiram naquela noite porque acharam que eu não era confiável. Foi meu segundo emprego depois do ensino médio. Eu tinha 18 ou 19 anos. Eu era motorista de entrega de peças para uma loja de autopeças local. Todos os motoristas tinham que se reportar a um despachante que nos diria para onde ir e o que fazer. Basicamente meu supervisor. Ele tinha pelo menos 10 a 12 anos na empresa, então eu era basicamente carne fresca na loja. Depois de 4 meses mais ou menos, ele começou a ficar mais confortável comigo. Ele esfregaria meus ombros, tentaria me dar massagens nas costas, me compraria um almoço, me mandaria mensagens nos fins de semana convidando para bebidas. Este fim de semana ela estava sendo um pouco persistente em me enviar mensagens de texto, então eu educadamente disse a ele que não estava interessado e bem, na segunda-feira de manhã fui demitido porque, aparentemente não estava fazendo meu trabalho corretamente. Consegui um cargo de nível médio na empresa onde eles se gabavam de como são orientados para a família. Eles são o tipo de empresa que tem um pequeno fliperama, mesa de sinuca, ping-pong, incentiva as pessoas a relaxar e jogá-los. O dono e seu filho acabam entrando pelas portas e me vê jogando e me desafia. Eu jogo contra o filho e absolutamente o destruo. Ele ficou extremamente chateado e foi embora depois. Mais tarde naquela semana fui demitido por não me encaixar na cultura. Meu irmão trabalhava meio período em uma loja de ferragens. No inverno, a baixa temporada, a loja parava de agendar os funcionários mais novos e começava a agendá-los novamente na primavera. Meu irmão era um dos caras novos e não estava programado para o inverno. No meio da primavera ele foi verificar quando começaria de novo. Havia um novo gerente que ele não o conhecia e ele disse que meu irmão não estava na lista de funcionários, sem motivos. Aparentemente eles apenas assumiram que ele não iria trabalhar novamente e o demitiram sem dizer a ele. Como temos boas leis trabalhistas, meu irmão recebeu alguns milhares de indenização por perda de renda. Fui demitido do Burger King porque um colega de trabalho me deixou usar seu vape no meu intervalo, quando eu estava de folga. Tentei devolver, mas continuei sendo ignorado. Achei que devolveria depois de fecharmos, mas ele saiu mais cedo. Voltei no dia seguinte no meu dia de folga para devolver e fui demitido por roubar. Trabalhei em um bar famoso por demitir pessoas. É bem sabido que ninguém durava mais de um mês e era um grande problema se você durasse mais do que isso. Cheguei ao terceiro mês quando fui demitido por não colocar ketchup na mesa de um cliente. Eles estavam comendo torta de pastor e salada e nem pediram ketchup. Não usei uma gravata que nunca me deram. Eu deveria ter uma gravata preta como parte do meu uniforme de segurança. Eles nunca me deram uma gravata e me disseram para não me preocupar com isso. Eu trabalhava à noite de qualquer maneira. Então algum executivo deu uma volta e viu que eu não estava usando gravata e disse para eles se livrarem de mim. Recebi meu horário de trabalho para a semana. Foi alterado depois que eu recebi e não apareci em um dia em que originalmente estava de folga. O gerente ligou e disse: "Você já fez isso muitas vezes. Você está demitido." Eu nunca cheguei atrasado ao trabalho. Soube mais tarde que eles encontraram uma maneira de se livrar de todas as pessoas com menos de 18 anos. Fui demitido por causa do Covid, mas meu supervisor e o RH fizeram questão de me dizer que queriam me demitir com causa porque meu supervisor não queria que eu trabalhasse lá. Eu não era um dos seus favoritos, mas eu estava na empresa há 5 anos. Eu tinha mais experiência do que meu supervisor. Conhecia todos os trabalhos no armazém e era eficiente em todos eles. Tenho certeza de que minha supervisora inventou problemas sobre mim e enderezou as menores coisas para que ela tivesse um motivo para se livrar de mim. Esta não foi a primeira vez que ela fez isso e desde que eu fui embora houve 5 ou 6 pessoas demitidas ou demitidas por causa dela, equivalente a quase metade das pessoas no total do armazém. Basicamente fui demitido por roubar um Furby original no passado colocando no depósito. Chegou o fim do meu turno e havia uma edição especial do Furby no meu caixa. Então eu disse que se dane e guardei antes que fechasse. 3 dias depois, no meu próximo dia de trabalho, fui chamado ao escritório no meio do meu turno e fui acusado de roubo e demitido. Perguntei-lhes a queima-roupa: "Como diabos você pode me demitir por roubo quando o item está parado na loja?" Eles alegaram que eu recuperei o item para mim dizendo às pessoas que estavam em espera. Eles exigiram que eu o tirasse do depósito e o devolvesse. Disse para eles se ferrarem. Fui pagar e saí da loja. Havia um policial lá fora que eles sinalizaram. Disse a ele que roubei o item e o policial pediu meu recibo que eu dei a ele com um enorme sorriso no rosto. O gerente ainda estava no estacionamento conversando com o policial enquanto eu passava e o liguei. Quando eu tinha 14 anos eu trabalhava em uma loja de chips na minha cidade natal. Eu só tinha o turno de sexta à noite, mas cobri praticamente todos os outros turnos que as pessoas não podiam fazer. Então acabei fazendo 3 ou 4 extras por semana também. Eu também nunca cheguei atrasado. Este dia me pediram para cobrir o turno de alguém mais tarde naquele dia, o que concordei. No entanto, meu pai realmente teve um derrame muito ruim não muito tempo depois. Tentei ligar para o proprietário o dia todo e não obtive resposta. Finalmente consegui falar com ele 20 minutos antes do meu turno explicando que não podia entrar porque meu pai estava no hospital e poderia morrer. Ele me demitiu na hora, pois aparentemente eu não era confiável. Meu pai não morreu, embora tenha ficado permanentemente inválido, mas a loja de chips na verdade faliu pouco depois. Fui demitido por supostamente roubar caixas no meu dia de folga.
Eles mudaram minha agenda na véspera de Natal depois que eu saí e nunca me contaram. Recebi uma ligação às 8h30 do dia 26 perguntando onde eu estava. Eu disse a eles que era meu dia de folga agendado. Foi quando me informaram que meu horário mudou. Os gerentes têm que fazer você colocar as iniciais ao lado de uma mudança de horário para que as pessoas não possam dizer que não sabiam. Perguntei se minha inicial estava lá e não estava lá. Também não houve nenhum telefonema para mim, então mais uma prova de que ninguém me informou da mudança. Eles exigiram que eu entrasse e recusei porque estava com a família a cerca de 1 hora de distância. Eles me demitiram por não ter comparecido. Eu odiava o trabalho, então eu realmente não me importava. Comecei um novo trabalho com base no conhecimento e habilidades transferíveis que eu tinha de um trabalho anterior. No meu primeiro dia no novo escritório, outro dos novos funcionários me deu o aviso ameaçador. Acho que você não sabe no que se meteu. Meu chefe havia herdado o departamento e não sabia nada sobre o que fazíamos e não conseguia entrar no sistema sem ajuda. Ela disse que meus colegas de trabalho que estavam lá há 20 anos me treinariam. Esses colegas de trabalho se recusaram a me treinar porque não são meus chefes e disseram para descobrir enquanto eu ia, mas depois se recusou a me deixar trabalhar em qualquer projeto com eles. Aí reclamaram com meu chefe que eu não sabia o que estava fazendo, então fui demitida. Meu chefe teve uma de suas birras de adulteração e me demitiu na hora. Me ligou depois gritando para perguntar por que eu não estava no trabalho. Eu disse a ele calmamente para se ferrar e voltei ao trabalho na semana seguinte. Ele agiu como se nada tivesse acontecido. As chances são de que seu cérebro envenenado não tenha registrado. Naquele dia comecei a procurar outro emprego, mas tenho que admitir que trabalhei mais 1 ano para aquele show de horrores. Foi uma bagunça, mas eu me diverti muito trabalhando no estúdio dele. Eu me machuquei no trabalho fazendo meu trabalho. Então, quando eu tive que faltar no trabalho para algumas cirurgias de emergência, me disseram que eu perdi muito trabalho. Talvez se você não me machucasse várias vezes mudando o processo que estava causando a lesão, não teria sido o caso. Estávamos com poucos funcionários durante o Covid, então um colega de trabalho nos deixou mais ferrados. Peguei o máximo de turnos extras que pude, mas estava ficando esgotado. Então disse a eles que 60 horas por semana seria meu limite. Quando me recusei a trabalhar 16 horas seguidas, um dia eles me demitiram. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.